É muito sério o que nós vamos tratar nessa manhã. Porque o futuro dessas crianças, o futuro dessas pessoas abaixo de 20 anos e o futuro de nós que temos mais de 20 anos é o que vamos tratar nesta manhã. E o tema da nossa reflexão é: quando perdemos a visão do Deus a quem servimos. Quando perdemos a visão do Deus a quem servimos. Vamos abrir a palavra de Deus? Números. É um dos primeiros livros da Bíblia. Capítulo 14. A partir do versículo 36. No capítulo 13, Deus, através de Moisés e Arão, fala ao seu povo, dizendo que eles deveriam a terra de Canaã, que emanava leite e mel, para espiar aquela terra. E que voltasse trazendo um relatório do que eles encontraram ali, porque Deus os faria entrar naquela terra. Deus, em momento algum, disse que seria fácil, mas Deus garantiu que eles entrariam naquela terra. E aqui em Números 14, depois deles já terem chegado, terem prestado todo aquele relatório do que encontraram, os frutos das mãos, e que falaram que era impossível entrar naquela terra, que o povo daquela terra era gigante, que eles eram pequenos, que aquela cidade era fortificada, aquele povo era poderoso, e que eles eram seus próprios olhos como gafanhotos, e que assim iriam perecer. Agora aqui em Números 14, a partir do versículo 36, depois de Deus severamente já os ter advertido que por conta daquele pecado, mais um pecado de rebeldia, não entrariam na terra prometida. E eles agora, o que diz o texto? Os homens que Moisés havia mandado para explorar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. E aqueles homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Dos homens que foram espiar a terra, somente permaneceram vivos Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefone. E depois que Moisés transmitiu tudo aquilo que Deus havia dito àquele povo, verso 40, eles agora, cônscios dos seus pecados, das suas falhas, diz que eles levantaram-se de manhã cedo, depois de terem passado toda uma noite murmurando contra Deus, dizendo agora: pecamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu. Verso 41, então disse Moisés: por que desobedeceis ao Senhor nesse mandado? Isso não prosperará. Não subais, porque Deus não estará no meio de vós. Sereis derrotados diante dos vossos inimigos. E o verso 45 e 44 diz que foi exatamente o que aconteceu. Que eles foram derrotados. Amados, nunca houve na história e nunca haverá uma instituição física, orgânica, espiritual, que será mais atacada do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso nós vemos desde os seus primórdios. Perseguição, passando ao fio da espada, fogo, sendo crucificados, sendo perseguidos, os falsos mestres, as falsas doutrinas, o secularismo, o liberalismo teológico e muitas outras coisas que, além de guerrear, têm solapado a igreja cristã do século XXI.
que dizermos da falta de integridade cristã. Mas o interessante é que Jesus Cristo, um dia, conversando com seus discípulos, diz: olha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E de fato não tem prevalecido, irmãos. Mas muitas coisas têm solapado esta igreja do Senhor Jesus Cristo. E dentre várias coisas que eu já pontuei nessa manhã, eu queria destacar a perda da visão do Deus a quem servimos. E quando isso acontece nas nossas vidas, na nossa realidade, irmãos, nós percebemos o declínio da nossa vida espiritual e como isso é altamente prejudicial. E no texto que nós acabamos de ler, trata justamente sobre isso. Quando alguém perde a visão do Deus a quem serve. E a primeira coisa que nós iremos perceber, irmãos, que quando perdemos a visão do Deus a quem servimos, nos tornamos autossuficientes. E autossuficiência traz a ideia de alguém que confia em si mesmo. Alguém que demonstra confiança, segurança em suas ações. A autoconfiança nos traz a ideia, ou entendimento, a percepção de que em alguns momentos ou situações das nossas vidas, nós podemos resolver os nossos problemas sozinhos. Nós podemos sair das nossas crises sozinhos. Mas precisamos entender nesta manhã, irmãos, que a autoconfiança é também planejar-se em Deus. A autoconfiança é também deixar de depender de Deus. E eu e você, irmãos, nós fomos criados para sermos dependentes de Deus e não independentes. A Bíblia nos mostra que independência no reino de Deus é morte. Nós só podemos ser verdadeiramente felizes e completos se estivermos ligados em Deus. Numa vida de dependência ao Senhor, deixando de lado a autoconfiança ou a autossuficiência, irmãos. Depois que aquele povo ouviu todas as palavras de Moisés, que por conta dos seus pecados, por 10 vezes terem se rebelado contra o Senhor, que eles não entrariam na terra de Canaã, diz que eles prontamente decidiram por si só. Planejaram, deixando Deus de lado. Nós podemos voltar para o Egito. Nós não precisamos desse Deus. Nós podemos, nesta manhã, levantarmos um líder para que nos conduza ao Egito. Tudo isso planejamento sem Deus. Tudo isso independência de Deus. Tudo isso autoconfiança. E a Bíblia, irmãos, no livro de Gênesis, nos mostra claramente o exemplo de uma pessoa que ela achou que as promessas de Deus estavam a demorar para se cumprir na sua vida, na vida da sua família. E ela quis dar uma ajudinha a Deus. E essa mulher foi Sara. Ela deixou de confiar em Deus e quis dar uma forcinha, uma ajudinha para Deus. E isso acontece quando nós perdemos a visão do Deus a quem servimos. Deus havia dito, olha, daqui a 1 ano você terá um filho. Mas ela foi dar uma ajudinha para Deus. E na verdade, irmãos, Deus não quer ajuda. Deus, Ele quer obediência. Deus, Ele quer confiança. Deus, Ele quer dependência. Deus quer que estejamos ligados nele. E alguém já disse que um dos piores momentos na vida do crente não é quando ele está sendo grandemente tentado, mas sim quando ele confia mais em si próprio do que em Deus. E diz o texto aqui que depois que aquele povo foi confrontado pela palavra de Deus,
que eles morreriam no deserto, que eles não entrariam na terra prometida. Diz que eles choraram, um falso choro, um falso arrependimento, e decidiram agora mudar de ideia, e disseram: Moisés, nós subiremos agora ao lugar que o Senhor nos mandou. E o que foi que Moisés disse? Não suba, porque Deus não irá convosco. Porque a presença de Deus não estará com vocês. Porque a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, não estará no meio de vocês. Mas mesmo assim, irmãos, eles decidiram subir. E nós sabemos o resultado. Foram derrotados. Amados, há coisas que, se fôssemos fazer hoje, Deus não aceitaria mais. E nós encontramos um belo exemplo na palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 15, que nos fala acerca do rei Saul. Deus havia dado uma ordem ao rei Saul, assim como deu uma ordem àqueles espias que foram até Canaã. E Deus mandou que Saul matasse todo o povo dos amalequitas, e disse que ele trouxe o rei vivo, que ele trouxe gado, todos os animais, os despojos, e disse que iria oferecer na casa de Deus. Mas Deus não pediu isso, irmãos. Deus pediu obediência. Deus pediu dependência, confiança. E no versículo 22, Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, como em que se obedeça a sua palavra? Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ou melhor dizendo, continuando no versículo 22, obedecer é melhor do que sacrifício, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. E por conta daquele ato, irmãos, diz a palavra de Deus que ele perdeu o seu reinado. Existem coisas que, se fôssemos fazer hoje, Deus não aceitaria mais. Mas quando perdemos a visão do Deus a quem servimos, nos tornamos autossuficientes. Nos tornamos autoconfiantes. E eu gostaria que você analisasse a sua vida, o seu coração, o seu comportamento nessa manhã. E que você respondesse para si próprio na manhã: como estou eu diante de Deus? De fato, os meus filhos entrarão na Canaã celestial? Eu entrarei na Canaã celestial? Como está a minha vida de dependência, de confiança no Senhor? Pois quando perdemos a visão do Deus a quem servimos, nos tornamos autossuficientes. E possa ser que nessa manhã, no nosso meio, há pessoas, talvez até eu, não sei, Deus sabe todas as coisas, mas que morreremos no deserto. Que nunca sairemos dos desertos das nossas vidas. E quando eu falo isso, irmãos, eu estou falando de perder a salvação. Eu estou dizendo de não usufruirmos daquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. Daquilo que Deus tem planejado para os nossos filhos. Daquilo que Deus tem planejado para nós em família. Deus é um Deus de família, irmãos. E Ele sempre pensou em famílias. Tudo que Deus arquitetava, planeava, era pensando em famílias. E Deus gostaria que as famílias todas entrassem na terra prometida. Mas por que não entraram? Porque perderam a confiança. Perderam a visão do Deus a quem eles serviam. E quando isso acontece, além de nos tornarmos autossuficientes ou autoconfiantes, também nos esquecemos daquilo que Deus
já fez em nossas vidas. O Salmo 78, versículo 5, fazendo menção deste povo. Versículo 11, diz que então esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Aonde? Na saída do Egito. Aonde? Na trajetória pelo deserto. Salmo 106. Verso 13. Porém, muito cedo, o quê? Se esqueceram das suas obras e não esperaram no seu conselho. Versículo 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador. Irmãos, o que está acontecendo com a Europa? O que está acontecendo com a América? O que está acontecendo com os países dos grandes avivamentos? Igrejas vazias. Igrejas secularizadas. Templos transformados em bares, em boates. Dizem que na Inglaterra, 7% da população declara acreditar em Deus. Já tivemos avivamento naquela nação. Mas o que diz o versículo 21 do Salmo 106? Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador. E quando isso acontece, irmãos? Quando perdemos a visão do Deus a quem servimos. A palavra de Deus, ela fala que o apóstolo Paulo foi um grande pregador entre os gentios, mas que em momento algum ele se esqueceu de quem ele fora no passado e daquilo que Deus tinha feito na sua vida. E ele falando a Timóteo, em 1 Timóteo 12 ao 17, ele diz: olha Timóteo, eu sempre dou graças a Deus, aquele que me fortaleceu, aquele que me escolheu, porque eu era o pior dos pecadores. E eu e você? Irmãos, se estamos aqui nesta manhã, não é obra das nossas mãos, não é por acaso. Mas eu e você podemos louvar ao Senhor. Porque eu e você somos uma prova viva do poder de Deus na vida do ser humano. O povo de Israel havia se esquecido de que um dia fora mendigo no Egito. De que um dia foram escravos de Faraó, e nós também um dia, irmão, fomos escravos de Satanás, éramos defuntos neste mundo, andávamos sem Cristo, éramos trevas, ou filhos das trevas, afastados de Deus, não éramos povo, não tínhamos alcançado a misericórdia, mas a palavra de Deus diz que um dia Deus resolveu mudar a nossa sorte. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dia eu estava morto, mas agora eu tenho a vida dentro de mim. Um dia eu estava nas trevas, mas agora eu sou a luz do mundo. A minha vida era amarga, era azeda, sem gosto, mas agora eu sou o sal da terra. Um dia nós estávamos separados, distantes de Deus, mas Cristo nos conduziu ao Pai. Um dia não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Um dia não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia em Cristo. Um dia o meu e o seu salário era a morte, mas agora em Cristo o nosso salário é a vida eterna. É justamente devido a todas essas coisas, irmãos, que eu e você não podemos esquecer de quem nós éramos e do que Deus já fez em nossas vidas. E como diz o apóstolo Paulo, uma coisa é certa, que aquele que começou a boa obra,
Ele há de completá-la. Ou seja, muitas coisas há de vir sobre as nossas vidas. Mas aquele povo que foi liberto do Egito, das garras de Faraó, logo cedo, como diz a Bíblia, se esqueceram de Deus, o seu Salvador, e começaram a murmurar. Irmãos, quando eu e você nos esquecemos daquilo que Deus já fez em nossas vidas, sabe o que acontece? O deserto que seria a nossa casa provisória se tornará a nossa moradia permanente. O povo não era para morrer naquele deserto. Não era para passar 40 anos no deserto, mas era para entrar na terra que mana leite e mel. Mas se tornaram autoconfiantes, se esqueceram do que Deus já tinha feito em suas vidas, e o deserto agora se torna a moradia permanente. A nossa morada não é aqui, irmãos. A nossa morada é eterna, por isso precisamos manter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra. E além de entrarmos, trabalharmos para levar também os nossos filhos, as nossas casas, as nossas famílias. Deus quer, irmãos, que eu e você saiamos dos nossos desertos. Às vezes, irmãos, nós temos a impressão de que a nossa vida não prospera. É problema atrás de problema, dificuldade atrás de dificuldade. E às vezes nós estamos a procurar os culpados. E esquecemos de olhar para nós. Esquecemos de analisar como está a nossa vida com Deus. Como é que está a nossa visão do Deus a quem servimos. Nessa manhã você precisa sair daqui com esta convicção. Eu preciso sair dos meus desertos. E Deus quer, irmãos. Esse é o desejo de Deus. Mas para isso, irmãos, é preciso ter fé. É preciso confiar. E mais do que tudo, irmãos, é preciso obediência. Às vezes a impressão que nós temos é que as nossas vidas estão assim, ó. E a gente acha que a culpa é de Deus. Mas interessante que depois daquele povo trazer todo aquele relatório negativo, diz que 2 homens, Josué e Calebe, se colocaram diante do povo e disseram, olha, se o Senhor se agradar de nós. Aí eu te pergunto nessa manhã, Deus tem se agradado de você? Todos nós pecamos, irmãos. Todos nós falhamos diariamente. Todos os dias nós erramos o alvo, porque pecamos. Mas o que estamos fazendo para mudar? Josué e Calebe disseram, olha, se o Senhor se agradar de nós. E mais adiante ele fala, olha, Deus está conosco. E nós só temos essa visão de que estamos agradando a Deus e de que Deus está conosco quando a visão do Deus a quem servimos ela está corrigida, colocada no sítio certo. Ah, meus irmãos, a história da igreja cristã está recheada de exemplos como a de Josué e Calebe, que mesmo em meio a uma geração corrompida, dizendo o contrário, dizendo o negativo, eles não perderam jamais a visão do Deus a quem eles serviam. O nosso mundo está indo de mal a pior, mas nós não podemos perder a visão do Deus a quem nós servimos. E nós encontramos também um outro belo exemplo na palavra de Deus, que não perdeu a visão do Deus a quem ele servia, que é o exemplo de Jó,
Jó 19, 25, seu corpo completamente coberto de chagas, porém a sua visão estava perfeita no seu Deus. A mulher disse, olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse, mulher, tu falas como uma louca, porque eu sei. Diga nessa manhã, eu sei. Não importa o que o outro pense ou ache, mas Jó, cheio de chagas, à beira da morte, pode dizer, olha, eu sei, eu tenho essa convicção, que o meu Redentor vive. Eu confio e dependo dele. Eu não consigo esquecer daquilo que ele já fez na minha vida. E Jó disse, eu tenho esperança nesse Deus. Amados, quem tem a visão no Deus a quem servimos, disse como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia a visão do Deus a quem eu sirvo, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Quem tem a visão de Deus, diz como disse o salmista, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Quem tem a visão correta no Deus a quem serve, pode até dizer, olha, eu estou passando por lutas, mas eu sei que o Senhor me livra de todas. Pode até dizer, olha, eu estou andando pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Quem tem a visão correta do Deus a quem serve, pode até dizer como disse Davi, hoje eu não tenho o que comer. Ou melhor dizendo, hoje eu não tenho o que comer, mas fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi Deus desamparar o justo. Quando perdemos a visão do Deus a quem servimos, nos tornamos autoconfiantes. Nos esquecemos daquilo que Deus já fez em nossas vidas. Perdemos a esperança de dias melhores. Dias melhores para aquele povo era entrar na terra prometida. Mas eles, por não confiarem em Deus, queriam voltar para o Egito e falar a Deus, olha, melhor seria se tivéssemos morrido no Egito, porque o Senhor, eles falaram, eu sei que o Senhor quer que morramos nesse deserto e que os nossos filhos sejam prisioneiros dos povos que habitam nessa terra. E olha só o que Deus faz, irmãos. Deus faz justamente que os seus filhos, olha só, não é coincidência. E Deus diz, olha, em outras palavras, por vocês falarem que eu queria fazer dos vossos filhos escravos, eles vão entrar na terra prometida, mas vocês vão morrer no deserto. Eu queria concluir essa palavra nessa manhã, dizendo o seguinte, que se você sabe que viver longe, independente de Deus é mal, não continue a viver assim. Corrija a sua visão nessa noite, nessa manhã. Busque a Deus. O que Deus tem para ti é para você e sua casa, é para você e sua família, é para você e os seus filhos. Por que perder a visão do Deus a quem servimos? Se a Bíblia nos diz em Isaías 64, versículo 4, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além do nosso Deus, que trabalha por aqueles
que nele esperam. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Vamos falar com o nosso Deus. Que você possa voltar para casa com essa consciência. Deus planejou uma Canaã para mim e para minha família. E eu quero entrar. E Ele quer que eu entre. E isso vai acontecer para a glória de Deus. Deus vai fazer a parte dele, mas Ele quer que você faça a sua parte. Fé, confiança e obediência. Oremos ao Senhor. Amado Deus, te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra. Te louvamos, Pai, porque a Tua palavra é colírio para os nossos olhos. Te louvamos, Pai, porque a Tua palavra é alimento para as nossas almas. Te louvamos porque a Tua palavra é bússola, é mapa, é orientação para a nossa vida aqui na terra. E te pedimos perdão, Senhor. Clamamos pela Tua ajuda nesta manhã. Queremos parar de murmurar contra Ti, Senhor. Queremos parar de viver independente de Ti, ó Deus. Porque sabemos que o fim é morte. Mas queremos estar ligados a Ti, Senhor. Através da Tua palavra. Através da ação do Teu Espírito. Através do Teu poder em nossas vidas. Ser conosco nessa manhã. Ser com os nossos filhos. Com as nossas esposas, maridos, pais, com a nossa geração, Senhor. Nós te louvamos esta manhã no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.